usado este varão onde tem passado, Senhor, naquela plataforma, Senhor. E eu tenho certeza, Senhor, que este mesmo Deus é um Deus, ó Pai, que faz coisas impossíveis nas nossas vidas. E eu tenho certeza que Ele tem buscado no Senhor tudo aquilo que o Espírito Santo já germinou em seu coração. Ele há de colocar em nossos corações, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Agora sim. Aproveitando que os irmãos estão de pé, sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Êxodo 14, 14. Vamos fazer uma aeróbica santa aqui hoje. Levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta. Os irmãos vão achar até todo mundo aqui em cima. Mas, para que haja libertação, tem que haver palavra. Êxodo 14, 14, quem encontrou diz amém. Diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A igreja pode ler comigo? O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Pode se sentar, meus irmãos. Daqui a pouco ele se levanta de novo. Meus amados, o livro do Êxodo, né, escrito por Moisés, ele fala da travessia do Mar Vermelho, dos israelitas atravessando o Mar Vermelho e Moisés tirando o povo do Egito, libertando esse povo e levando para a terra de Canaã. A passagem de Êxodo 14 fala exatamente disso, do mar se abrindo, do povo atravessando e do povo pelejando 40 anos naquele deserto no discípulos. Uma coisa que me chama muita atenção nesse livro é justamente o andar em círculos, que historiadores, né, já comprovaram que o povo conseguiria fazer isso em meses, ou até menos. Os mercadores faziam menos, faziam semanas, algumas semanas eles atravessariam aquele caminho. O povo, por estar ali com crianças, mulheres, gado, e tinham que parar para descansar, alimentar o gado, eles levaram um pouquinho mais de tempo, alguns meses. Digamos que o povo levasse um ano para atravessar, no máximo. Ele levou 40 anos o povo levou para atravessar aquele deserto. Só 2 pessoas que estavam no começo conseguiram atravessar no final e chegar na terra de Canaã. O motivo que o povo teve para levar esses 40 anos é o que nos ensina hoje. O povo levou 40 anos para atravessar aquele deserto, porque Deus fez com que eles andassem em círculos. A Bíblia nos fala que havia uma nuvem durante o dia, cobrindo aquele povo, e havia uma coluna de fogo durante a noite, ao redor daquele povo, para aquecer aquele povo. E esse povo foi guiado por Deus. Eles não estavam andando no deserto perdidos, né? Eles não sabiam navegar pelas estrelas, eles não sabiam andar no deserto, mas quem guiava esse povo naquele deserto era Deus. Deus que fazia aquele povo andar em círculo. Mas por que Deus fazia aquele povo andar em círculo? Deus é carrasco? Deus é mau? Não, Deus é justo. E a justiça de Deus veio sobre esse povo por conta da murmuração dele. Êxodo 14, 14 acontece pouco antes de Deus dizer para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, toca nas águas, a água vai se abrir e você vai passar. Deus já estava dizendo para aquele povo fechar a boca, parar de murmurar. O povo já saiu do Egito reclamando. O povo não sabia nem para onde ia, já estava reclamando, já estava murmurando atrás de Moisés, já estava reclamando do próprio Deus. As orações daquele povo são muito diferentes das nossas orações hoje. É pedir ou reclamar. Pedir ou reclamar. Eu estou falando aqui para exortar a igreja, não, eu falo de mim primeiramente. Antes de eu fazer essa palavra para a igreja, eu falo que exortou demais. Demais mesmo. Que a língua, como diz a minha mãe, é o chicote do corpo.
E em Tiago, né? Tiago 3, ele fala do tropeço na palavra. Fala que a língua é um membro difícil de ser domado. Que através da boca, os cavalos, o freio da boca, você domina o cavalo. Um anal gigantesco que o vento leva, arrebentando o mar, fazendo uma massa danada. Um simples leme, você guia ela para a esquerda ou para a direita. E a mesma palavra diz que se o homem conseguir dominar a sua língua, ele consegue dominar o seu corpo todo. Como palavra introdutória, eu não posso deixar de lembrar de uma palavra muito conhecida, que tenho certeza que todos têm de cor, que a Bíblia nos fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, ou falaria, ele não confirmaria. Todos conhecem essa palavra? Agora, aqui no púlpito não. Aqui na igreja, alguém sabe onde é que está escrito isso? Quem disse isso? No púlpito não vai. Aqui não. Aqui embaixo. Alguém sabe? Pode levantar a mão e dizer, quem foi que disse isso? Ninguém? Tem gente que sabe aí. Tem gente que fica com vergonha não, meus irmãos. Depois de ver essas crianças cantando aqui, misericórdia. Tem muita gente que tem que olhar essas crianças aqui e dizer, eu estou parado, eu tenho que me levantar, eu tenho que me mexer. A tua palavra escondida guardada no meu coração. Meu Deus. Devia ter gravado isso aqui. Devia ter gravado isso aqui. Levanta a mão, alguém disse, quem foi que disse isso? No culto. Balaão, amém. Balaão, meus amados, agora vocês vão lembrar de quem foi que disse isso. Balaão foi aquele que a jumenta falou com ele. A jumenta abriu a boca e falou com ele. Balaão, ele era um profeta que não era do povo de Israel. A história de Balaão está em Números 22. Balaão, ele era um profeta que não era do povo de Israel, porém ele era respeitado como profeta. Ele ouvia a voz de Deus. Ele falava o que Deus falava com ele. Porém, Balaão, ao contrário do que muitos pensam, Balaão não era profeta de Israel. Balaão era uma Bíblia, ele estava numa outra terra, ouvindo a voz de Deus, porque ele já trabalhava com isso. Eu digo trabalhava, sem medo de errar, porque Balaão era conhecido como um feiticeiro, como um amoreiro, como um amaldiçoador, vamos dizer assim. O rei Balaque, quando procurou Balaão, ele disse, bem sei que aquele que amaldiçoar será amaldiçoado, aquele que abençoar, esse será abençoado. Por que eu estou falando de Balaão aqui? Porque Balaão, embora não fosse íntimo de Deus, ele ouvia Deus. Isso não quer dizer que ele era íntimo de Deus. Tem muita gente ouvindo Deus da igreja e não tendo intimidade com Deus. Balaão, ele ouvia a voz de Deus, mas ele não tinha intimidade nenhuma com Deus. Ele não era considerado povo de Deus. E Balaão, ele não obedeceu o que Deus disse. Essa jumenta que falou com Balaão, ela só falou com Balaão porque a jumenta levou Balaão pelo caminho e ela viu um anjo na frente deles e desviou do anjo. Balaão bateu na jumenta. Outro caminho mais estreito, a jumenta viu o anjo da espada se embainhada para cortar Balaão. Ela desviou de Balaão, desviou do anjo com Balaão. Mais uma vez eles vão com a jumenta. Na terceira vez o anjo cercando Balaão e a jumenta. A jumenta desviou mais uma vez o caminho mais estreito. Aí o que a gente chama de empacar, o burro e o jumento, que são ditos burros, são mais espertos que os cavalos, porque eles param, se param, se ele enfiar o pé aqui, não passa aqui mais. Ele pressente, né? Quem conhece animal aí sabe disso. O burro e a mula, ele pressente quando tem um perigo. Se ele vê uma cobra, ele não passa. Ele bate, ele chuta, ele dá coisa, mas ele não passa, ele para. O cavalo não, o cavalo ele é mais burro que o burro. E essa jumenta de Balaão, essa jumenta, ela empacou 3 vezes. Por 3 vezes ela foi espancada. E na terceira vez Balaão perguntou por quê. A jumenta perguntou para Balaão, por que me espancas por 3 vezes? Não sou eu a tua jumenta que te carrega desde tanto tempo e me bate por 3 vezes. Quando aparece um anjo para dar explicação para o Balaão, que se não fosse a jumenta, ele teria sido ceifado ali para aquele anjo.
Esse anjo ele só apareceu para Balaão porque Deus conhecia o coração de Balaão, sabia que ele não ia fazer o que o rei pediu, ele ia fazer o que estava no seu coração, porque Balaão não respeitava a Deus, Balaão não respeitava o rei, Balaão só queria lucro. Balaão era um feiticeiro, ele tinha um comércio, ele queria entregar uma profecia a troco de dinheiro. Como tem muita gente hoje em dia vendendo envelope, vendendo bênção, Balaão queria vender a bênção. Balaão queria, eu faço sim, mas ele paga aqui. Tanto é que a Bíblia nos fala que os príncipes que Balaque enviou para Balaão, eles levavam um preço daquela maldição. Eles iam pagar para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E Deus, por duas vezes, Deus disse para Balaão: não amaldiçoa aquele povo, pois bendito é. E Balaão falou com Deus que ele ia lá abençoar o povo, mas ele foi pelo caminho, no seu coração, ele dizia: não, eu vou receber esse dinheiro que esse rei vai me pagar. Eu vou receber esse dinheiro porque o rei vai me deixar rico. Não vou nem precisar entregar o profecia para ninguém mais, o rei me deixa rico. E quando no caminho Deus sonda nossos corações, ele viu que Balaão ia fazer diferente, ele colocou aquele anjo na frente de Balaão, não para matar Balaão, ele permitiu que a jumenta visse, ele permitiu que a jumenta falasse, mas ele colocou aquele anjo lá para que Balaão respeitasse a vontade de Deus e fizesse conforme Deus mandou. Por isso, no capítulo 23, Balaão fala que Deus não é homem para quem nem filho do homem para que se arrependa, e passou a ter um respeito maior por Deus. Já vou entrar na mensagem, meus queridos. A introdução já vai acabar. O que acontece? Se Deus não tiver como usar a tua boca, Ele vai usar uma jumenta, Ele vai usar qualquer coisa que Ele quiser. O próprio Cristo disse que até das pedras se faria um filho de Abraão. Deus não precisa de mim, Deus não precisa dos obreiros, Deus não precisa da pastora, Deus não precisa do pastor. Se qualquer um de nós abaixar a nossa cabeça e quiser fazer obra, Deus não vai se intrometer no meu livre-arbítrio, no seu livre-arbítrio, não dele. Ele vai levantar outra pessoa que faça a obra no seu lugar. A obra de Deus não vai parar porque eu não quero fazer, porque os irmãos não querem fazer. A obra vai continuar na vontade de Deus. Não tinha ninguém ali para falar com Balaão. Balaão ele não tinha intimidade com Deus, ele não viu aquele anjo. Deus permitiu que a mula, a jumenta, visse aquele anjo, abrisse a boca para falar com ele, para a ficha cair, para ele entender que contra Deus nada pode. Como ele já estava ele tramar, ele tentar enganar o Todo-Poderoso, porque Deus já tinha visto o coração dele que queria fazer lá na frente. Deus já tinha falado para ele: não amaldiçoa esse povo é vendido. Não amaldiçoa esse povo. Por 3 vezes Deus falou: não amaldiçoa esse povo. Só na terceira vez que ele respeitou, porque o anjo apareceu na frente dele. É aí que eu quero chegar. Eu acho que todos aqui já ouviram que é melhor pelo amor do que pela dor. Eu tive a infelicidade de vir para Jesus pela dor, meus amados. A grande maioria aqui sabe disso. Eu tive a infelicidade de vir para Jesus pela dor. E não desejo isso para ninguém. Que é muito ruim. É muito ruim você ter que conhecer o diabo primeiro para depois conhecer Deus. Você conhecer a ira de Deus para depois conhecer o amor. Isso é muito ruim. Imagine só Balaão, depois do acontecido, abaixando sua cabeça para pensar e vendo que a boca dele ia ser mal usada e que Deus não precisou usar uma jumenta para que ele entendesse que Deus é soberano acima de todas as coisas. Imagina a vergonha que esse homem sentiu por ele mesmo. Tem coisas, meus amados, que não precisa de ninguém ver. Tem coisas que você lá no seu quarto, você vai se envergonhar, porque o Espírito Santo ele constrói a gente. O Espírito Santo ele mostra para a gente quando a gente está errado. Meus amados, vamos colocar de pé mais uma vez? Vamos colocar de pé mais uma vez. Eu já vi 3 vocês aqui. Eu falei que são aeróbica. Primeiro, vamos ver isso aqui, ó. Eu mesmo, quando eu meditei sobre essa palavra, eu fiquei pensando: meu Deus, quinta-feira, ano de sonhar e conquistar o impossível. Eu vi essa mensagem ser pregada o ano todo, cada hora um pregador diferente, não sai nada daqui mais não. Mas Deus falou comigo que a palavra se renova cada manhã.
Então, sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 37. Confesso para os irmãos, eu acreditava que não saía mais nada daqui, que todo mundo já tinha pregado, que tinha pregado essa palavra, mas Deus me incomodou para voltar em Gênesis 37. Então eu vou pedir os irmãos para ler comigo esse banner aqui mais uma vez, que já foi lido tantas vezes esse ano, mas o ano ainda não acabou, como a pastora foi usada pelo Espírito Santo para falar aqui em cima, o ano ainda não acabou, você que não recebeu sua bênção, pega a fé. Vamos ler juntos aqui essa palavra abençoada. 1, 2, 3. Ano de sonhar e conquistar o impossível. O ano de sonhar e conquistar o impossível. O ano de sonhar e conquistar o impossível. Pode ficar melhor. Para ensaio deu. Pode ficar melhor. Vamos ler tudo agora. 1, 2, 3. Ano de sonhar e conquistar o impossível. O ano de José. Amém? Vamos ler Gênesis 37 agora. Capítulo 37, versículo 4, 5 e 8. Amém? Amém? Agora sim. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Versículo 8. Então disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós. Tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Pode se sentar mais uma vez, filho. Primeiro, só peço para se levantar mais uma vez agora. Meus amados, eu separei 3 coisas aqui que fizeram que José fosse odiado por seus irmãos. A primeira delas é que José era preferido de Jacó, isso aí todo mundo sabe. José era preferido de Jacó. A Bíblia nos fala que ele era o filho da velhice de Jacó. Porém, eu digo uma outra interpretação disso aqui: José tinha irmão mais novo que ele. José era preferido porque para Jacó José era primogênito. José era o filho de Raquel. As outras 2 esposas não faziam. A Raquel era amada de Jacó. José foi o primeiro filho que Raquel deu para Jacó. Então José, por ser o preferido, e isso, nós que somos pais, nós que somos filhos, sabemos que há uma diferença. Da mesma forma que a gente simpatiza mais com um irmão, com o outro, né? O pai e a mãe têm uma tendência, né? A ter um carinho maior por um filho, por outro. Quando isso aí, vamos crucificar Jacó. Mas, por José ser o preferido, já era um dos motivos que os irmãos tinham para odiar José. A questão de José ser o preferido não era motivo ainda para que José fosse vendido, fosse massacrado pelos irmãos como ele foi. Mas José sonhou um sonho, o sonho que veio do coração de Deus, foi plantado no coração de José. E só José sonhou esse sonho. Então os irmãos já tiveram o segundo motivo para odiar José. Era o sonhador, só ele sonhou. Ninguém mais sonhou aquele sonho. O sonhador, eu não sonhei. Então os irmãos já começaram a odiar mais ainda de José. E o terceiro motivo foi quando eles ouviram a interpretação do sonho. Tu deveras reinar sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Aí eles se frustraram mais ainda. Pô, meu irmão mais novo vai mandar em mim. Que isso? Vamos dar um jeito nisso. O versículo 1 diz que José apacentava as ovelhas com seus irmãos. Aí nós temos aqui no 4 que, vendo, pois, seus irmãos, que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Aborreceram-no uma vez.
No versículo 5, José sonha o sonho. E na parte B, por isso o aborreciam ainda mais. Já multiplicou o aborrecimento dele, já multiplicou o ódio. E no versículo 8, tu deveras dar domínio sobre nós, por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Olha a boca de José aqui condenando ele. Olha a boca de José aqui condenando ele. Os 3 inimigos de José são os mesmos inimigos que nós temos hoje. José nos ensina muito. O diabo já tinha José por inimigo, né? Pelo simples fato de Deus ter escolhido José e Deus ter tirado José para sonhar o sonho dele. O diabo já mirou em José. O diabo, que é o meu inimigo, é o seu inimigo, é o inimigo de nossas almas. Esse não tem como a gente se livrar, a não ser seguindo a palavra de Deus. O próximo de José, que eram próximos mesmo, eram os irmãos de José, também não tinha como ele se livrar. Os irmãos dele, por esse motivo, por aquele, tinham ódio dele, queriam vê-lo pelas costas. Não tinha como ele se livrar disso também. Agora, o terceiro inimigo de José, esse nos ensina nos dias de hoje. Desse ele poderia ter se livrado, desse eu ou você poderíamos nos livrar. O terceiro inimigo de José era ele mesmo. Porque quando ele sonhou o sonho de Deus, ele podia ter guardado aquilo para ele. Ele podia ter guardado a palavra de Deus no coração, como as crianças cantaram aqui, e não sair com a boca grande dele, com o queixo dele levantado, tipo tirando onda dos irmãos. Eu vou reinar sobre vocês, eu vou governar vocês, o meu pó estava em pé e vocês estavam encurrados. Então eles se sentiram um negócio pesado por aquilo. Aquilo ali para eles foi a gota d'água. José não soube guardar a língua dele dentro da boca. E da mesma forma que foi lido sobre a travessia do Mar Vermelho e o povo ter ficado 40 anos naquele deserto por conta da sua boca, o povo chegaria na terra de Canaã de uma forma ou de outra. As bênçãos de Deus, elas vão chegar na minha e na sua vida de uma forma ou de outra. Quando Deus te promete uma coisa, Ele vai cumprir. Agora, eu e você somos responsáveis por retardar hoje para essa bênção. Se esse não foi o ano de você sonhar em conquistar o possível, alguma coisa está faltando. Deus, Ele faz o impossível na minha e na sua vida. Agora, o possível, eu e você que temos que fazer. Não adianta ficar aqui, não, Deus vai me abençoar. Hoje é a penúltima quinta-feira dessa campanha. Deus vai abrir uma porta para mim, Deus vai me dar um emprego, Deus vai me levar para um lugar mais alto. Eu não faço um curso, eu não me qualifico a nada, eu não faço um contato, eu não falo com ninguém, eu não faço um currículo, não entrego em lugar nenhum, eu fico lá sentado dentro de casa. Deus proverá. Deus vai abrir uma porta. Deus vai trazer um emprego na sua porta, vai bater na sua porta. Deus não vai fazer isso não, meu querido. Trata de arregaçar a sua manga, você vai fazer um curso, procurar fazer um currículo decente, entregar, procurar quem pode te ajudar. Deus ele não vai fazer o impossível na sua vida, não. Como minha mãe também falava, Ele te dá a farinha e te dá a água. Quem tem que fazer o pirão é você. Ele não vai descer para cozinhar para mim, para você não. E se José tivesse escutado a voz de Deus, tivesse guardado a palavra dele no seu coração, como as crianças nos ensinaram aqui hoje, e tivesse ido de encontro a essa bênção calado, com certeza Deus teria permitido que José sofresse o que sofreu. Muitas das vezes as pessoas dizem assim: eu tinha que passar por isso tudo. Não tinha nada. Tinha que passar por isso tudo, nada. Procura direitinho que você vai encontrar o motivo que você deu para passar por isso tudo. Porque Deus ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos abençoar. Eu posso vir aqui contar meu testemunho, dizer que eu tenho 17 fraturas no corpo, eu tomei um monte de tiro, eu tomei um monte de facada, eu vivi no mundo do tráfico, e botar tudo em Deus, porque Deus pesou a mão, porque Deus é mau, gente, Deus não é mau, não. Eu que procurei tudo isso, eu que fui lá fuçar no inferno, procurar amizade com o demônio. Eu que fui para o mundo das drogas com as minhas pernas. Quantas e quantas vezes as pessoas iam me entregar um panfleto e dizer assim: Jesus te ama, eu dizia: ama nada.
Então eu estou dizendo com a minha boca que ele não ama. A palavra tem poder. O que você tem feito com a tua palavra? Eu intitulei essa mensagem de 2 ouvidos e uma boca. Diz para o seu vizinho aí, você tem 2 ouvidos e uma boca. Diz para o velho, não entendeu não? 2 ouvidos e uma boca. Eu não estou falando isso para você fechar sua boca, não. A minha Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, ele é sábio. A minha esposa abençoada, ela falou isso comigo, fica mais quieto, fica mais quietinho. Todo mundo aí sabe o quanto eu gosto de palestrar. Eu gosto de falar. Tá no sangue, eu gosto de falar. Mas tem hora que tem que ficar quieto. Como o provérbio diz, até o tolo, quando se cala, ele é sábio. Quem fala muito, erra muito. Quem fala pouco, erra pouco. Quem não fala, não erra. Mas eu não estou pregando aqui para você ficar calado, não. Estou pregando aqui para você saber usar o seu ouvido, para você saber usar a sua boca. Para você ouvir o que Deus está dizendo para você. Como é que você tem usado o teu ouvido? Você tem ouvido coisas boas? Tem ouvido bênção? Tem ouvido a voz de Deus? Tem ouvido a voz do Senhor, desse Espírito Santo que está aí do teu lado, está contigo? Ou tem feito como Balaão? Ah, ouviu até ouço, mas não vou fazer não, porque eu vou lucrar mais para esse lado aqui. Ou tem feito igual o povo de Israel. Ah, eu estou ouvindo sim, o homem de Deus está falando. Mas eu vou seguir para o lado de cá, por quê? Ah, mas aqui não está bom não. O povo tanto murmurou, que ficou 40 anos vagando de deserto. A Bíblia nos fala que foi por Deus ouvir a murmuração do povo que ele mandou maná. O povo reclamava que estava com fome, quem dera estivesse morrendo no Egito, na beirada da panela de carne. Porque lá pelo menos fome a gente não passava. O povo queria ser escravo, mas não queria passar fome no deserto. O Deus que abriu o mar na frente deles, eles não tinham fé para acreditar que ia prover o alimento. Eles não acreditavam que Deus ia prover o alimento. E Deus, por misericórdia, fez chover pão do céu. Deus fez chover pão do céu. A Bíblia nos fala que Deus ouviu a murmuração do povo. Mas será que esse povo não podia ter conversado com Deus de uma forma diferente? Será que não podia ter feito o melhor uso da sua boca para diminuir essa distância de 40 anos? Será que se o povo colocasse o joelho no chão, sua cara no pó e conversasse direitinho com Deus, Deus não ia entender? Como é que você tem usado a sua boca, meu querido? A Bíblia nos fala que se você abençoar aquele que te amaldiçoou, você vai amontoar brasa de fogo sobre a tua cabeça. O presbítero Douglas falou comigo uma vez a respeito de um cidadão que eu não conseguia perdoar de jeito nenhum. Ele apertou minha mão e falou assim: amar a mim é fácil. Eu estou aqui do seu lado te abraçando todo dia. Eu quero ver amar ele. E eu só consegui começar a crescer espiritualmente depois que eu quebrei esse peso que existia nas minhas costas, esse jugo que eu carregava de ódio, de desigualdade. Não, eu vou para o céu e vou para o inferno. Ele não pode dizer assim, não. A Bíblia é bem clara. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Pois fazendo isso, amontoará a brasa de fogo sobre a sua cabeça. E muitas das vezes você não tem coragem de dizer a paz do Senhor para o irmãozinho que senta do seu lado. Como é que você vai amar o seu inimigo? Como é que você vai amar o seu inimigo se o irmãozinho que senta do seu lado você não cumprimenta ele? Todo mundo aqui dentro. Deus manda a gente lá fora, os casal para trazer aqui para dentro. Como é que eu vou lá fora buscar uma alma se eu não consigo cuidar de uma alma que está aqui dentro do meu lado? E eu estou falando ali para exaltar a igreja, não repito, não estou falando ali para exaltar a igreja, não. Inclusive, eu apanhei muito por conta de fazer mal uso da minha boca. Apanhei muito por conta de ouvir as pessoas erradas, de ouvir as coisas erradas. Eu não vou me alongar muito não, está calor, sei que está todo mundo enfadado desse calor. Já estou terminando. Eu estava nessa praia aqui, certa-feira, drogado, era a terceira noite já que não comia nada, só consumia cocaína, e entregue a feitiçaria, as drogas. A polícia me cercou,
Eu não me entregava, nunca. Dizia com a minha boca que eu preferia morrer do que ir para a cadeia. E quando me cercaram, polícia vindo de um lado, polícia vindo do outro, aqui na direção de onde era T20, hoje é o TC. Eu entrei para o mar lá dentro, deviam ser umas 2 horas da manhã aproximadamente. Eu nadei 1 hora, 1h30. De 2 da manhã eu fui para 3 e pouquinho, nadando no mar lá dentro. E cheguei lá dentro e perdi a noção. Olhei para um lado, olhei para o outro, para onde está a terra, onde é que eu vou. A onda da droga já tinha ido embora, a câmera começou a tomar conta, o cansaço. Já tinha me livrado da polícia, eu não sabia onde ficava a terra mais. A ponto de entregar, eu comecei a cantar um ponto de macumba na época. Comecei a cantar uma certa fulana das águas que alguns chamam de sereia, não convém nem citar aqui, nem o que eu cantei, nem o nome de nada. Só convém dizer que eu cantei para aquele demônio lá dentro da água e eu senti um puxão na minha canela. Aquilo me puxou, eu bebi uns 2 copos d'água salgada, bebi uns 2 copinhos d'água e amoleceu o corpo. Quando eu consegui voltar, meio tonto, né, estrelinho, cantei de novo. Nós somos teimosos, isso é a natureza do ser humano. Eu cantei a segunda vez, cantei o nome da fulana lá e pedi para Deus perto de mim mais uma vez. Pela segunda vez eu senti aquele puxão na minha canela. Dessa vez foi mais fundo. Eu bebi mais uns 2 copos d'água nessa daí. Quando eu estava fraco lá em cima, eu consegui respirar outra vez. Eu cantei 3ª vez daquela. Meus amados, nessa 3ª vez, eu senti 2 puxões, um em cada perna, e aquilo me afundou. Afundou, eu dei mais um 2, foi na água outra vez, e escureceu. O povo ficou mole, não vi mais nada, eu só me lembrei de Jonas. Naquela hora eu lembrei de Jonas. Eu já conhecia uma coisinha da Bíblia, e eu me lembrei de Jonas. Que Jonas, quando foi engolido por aquele peixe, ainda se lembrou de Deus. A Bíblia nos fala que do ventre do inferno ele clamou. Eu me lembrei de Jonas e eu gritei dentro d'água: Senhor, se tu existe mesmo, tantos recados que o Senhor mandou para mim, eu te ouvi. Me tira desse buraco aqui, que eu vou te servir, vou procurar uma igreja para te servir. Aí eu declarei com a minha boca, que eu já devia ter declarado há muito tempo. Parecia que eu estava de colete, meus amados. Aquilo me puxou assim. Eu respirei, já olhei para o aeroporto de Macaé, fazendo aquele farol do aeroporto de Macaé, vermelho, a verde, verde. Eu tive que nadar mais umas 2 horas para conseguir sair. Eu entrei aqui na direção da final da T20 aqui, eu fui sair lá naquela Praça da Barra, um dia clareando. Fraco. Ainda levei quase 6 meses para conseguir entrar dentro da igreja. Apanhando do diabo. Porque nós somos teimosos. Mas uma coisa é certa, do jeito que Balaão, ele sabia que a boca dele tinha poder, mesmo que aquele rei mandou um recado para ele dizendo assim: bem sei que o que você disser vai acontecer. Se você abençoar, será abençoado. Se você amaldiçoar, será amaldiçoado. A minha e a sua palavra tem poder, meus amados. Muitas das vezes a gente vem para a igreja, a gente fala com a nossa boca quando a gente sai de casa: hoje eu não vou no culto não, hoje é ensino. Hoje eu não estou com ânimo para ficar no culto mandando glória a Deus, eu vou ficar quietinho não. Meu irmão, se você está falando com a sua boca, pode ter certeza que vai acontecer. Agora, se você sair de casa, não, hoje eu vou para a igreja, vou pegar minha bênção, vou para a igreja, eu vou abençoar. Você encontra a tua vizinha lá de fora, Deus te abençoe, meu querido.
Parar de ficar ouvindo aquela propaganda, aquela novela, aquela musiquinha na internet. Parar de ficar ouvindo coisas que não vão te edificar. Passar a ouvir a voz do Senhor. Passar a ouvir o Espírito Santo falar contigo. Passar a ouvir. Passar a ouvir uma pessoa lá do seu lado para te contar o problema, para te contar que está precisando de uma palavra. E aí você fazer uso da sua boca para abençoar aquela pessoa. A boca tem poder, meus irmãos. A boca tem poder. Faça bom uso, meu irmão, da sua boca. Eu vou pedir os irmãos se colocarem de pé mais uma vez. Essa é a última, para entrar as 3. Aleluia.